Vamos à melhor hora devocional do dia 27 de janeiro, reta final, últimos dias desse mês, desse primeiro mês do ano de 2025. Por aqui estamos muito alegres, estamos participando do Clube da Bíblia e é uma honra passar tempo com a palavra do Senhor, como tem sido experiências únicas, presentes diários, como é bom a gente ler a palavra do Senhor, particularmente assim, para mim tem sido uma experiência única. Eu já tinha lido a Bíblia inteira em 2000, entre 22 e 23. No ano de 2024, eu decidi fazer a leitura bíblica anual, só que em ordem cronológica. E aí, dessa vez, eu já trouxe aqui para a nossa comunidade de mulheres, já compartilhei com todas. Muitas meninas quiseram fazer junto comigo, e assim foi compartilhado o planejamento, né, de leitura ao longo do ano. E quando foi em novembro do ano passado, eu compartilhei aqui nos nossos grupos acerca de qual seria a nossa leitura para esse ano. Dei algumas opções, né, de como poderia ser o nosso Clube da Bíblia, a nossa leitura anual, e por votação escolheram uma leitura com ênfase em conhecer mais a Jesus. E assim o Espírito Santo ele tem nos direcionado, por isso no dia 1º de janeiro a gente deu início lendo, começando pelo Evangelho de Mateus. Quando nós concluímos os 28 capítulos de Mateus, iniciamos Gênesis, então nós estamos intercalando entre um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento. Sabemos que o Novo Testamento tem uma quantidade menor de livros em relação ao Antigo Testamento. Então, vai chegar uma fase do ano que a gente já vai ter lido todos os livros do Novo Testamento, e aí, bem já na reta final, vai ser apenas livros do Antigo Testamento. Mas tem sido uma honra. Lemos todo o Evangelho de Mateus. Em seguida, iniciamos e já lemos os 50 capítulos de Gênesis, e hoje nós estamos iniciando, tanto no Clube da Bíblia, a leitura do Evangelho de Marcos, como os nossos devocionais, até o dia 1º de fevereiro, também vai ser no Evangelho de Marcos. Então, é uma imersão. Você que até hoje se sentia muito rasa em relação a conhecimentos bíblicos, esse ano não tem desculpa, não tem para onde correr. Você vai aprender na marra. Então, fica junto com a gente, leia com vontade, leia sem vontade, leia, medite no dia bom, leia, medite, compartilhe no dia mau, mas seja constante em nome de Jesus. Bom, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 3. Voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. A gente está lendo aqui uma passagem que fala sobre o caminho que Deus está preparando para nós, o seu povo. Quando a gente lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, a gente lê muito acerca do povo escolhido, do povo de Israel, do povo que o Senhor chamou para ser dele, para a partir dele surgirem as nações. Mas quando Jesus vem, quando os discípulos dão continuidade à propagação do Evangelho, e principalmente quando o apóstolo Paulo entra em cena, aí nós já vemos uma propagação do Evangelho para todos, ou seja, para judeus e gentios, para aqueles que faziam parte dos israelitas e para todas as outras pessoas. Então, sabemos que o Senhor, ele quer que o seu povo, e aqui o seu povo somos todos nós, tá? Então, nós sabemos que o Senhor, ele quer que o seu povo se consagre a ele, se separe, deixe práticas abomináveis, práticas que o Senhor condena, para que de forma santa, de forma justa, a gente prepare o caminho para a sua vinda.
Como é que nós vamos anunciar a vinda de um rei que é todo cheio de glória, que é todo cheio de poder? Todas erradas, com erros, com ídolos no nosso coração, com atitudes que desagradam o Espírito Santo. Mas talvez você tenha dúvida. Talvez quando você fale assim, o quê? O Senhor quer que o seu povo, ou seja, nós, que a gente se consagre, viva uma vida de renúncia, para que a gente prepare o caminho para a sua vinda. Mas o que na íntegra isso significa? Significa que Deus quer que a gente, o seu povo, se arrependa dos seus pecados e que a gente siga os seus ensinamentos. E parece talvez para você assim, Marcele, pensei que você ia falar uma coisa complexa. Mas acredite, existem pessoas que estão há 5, 10, 15, 30 anos na igreja, que ainda cultivam pecados, que sabem que aquilo ali não é de Deus, não agrada a Deus, mas não conseguem abrir mão. Existem pessoas que não conseguem se arrepender dos seus pecados e não conseguem seguir o que a Bíblia nos direciona, nos ensina e nos exorta. Então, quando a gente fala sobre prepararmos o caminho para a vinda do Senhor, na íntegra significa que a gente precisa fazer isso. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, a gente precisa seguir os ensinamentos de Jesus. E isso também significa que Deus quer que a gente, seu povo, se comprometa com a sua vontade e obedeça aos seus mandamentos, que foi exatamente o que João Batista fez. Ele se comprometeu com a vontade de Deus. Havia uma missão estabelecida sobre a vida de João. E ele compreendeu essa vontade. E além de compreender, ele faz o quê? Ele obedece. Imagina se João Batista chegasse e falasse assim, não quero isso não. Uso uma roupa que é muito calor no deserto, porque eu uso uma roupa de pelos de camelo, um cinto de couro, vejo o povo comendo frutinhas, vejo o povo comendo de tudo, eu tenho uma dieta, só posso me alimentar de gafanhoto e mel silvestre, e eu quero ficar igual os mestres da lei, eu quero poder falar da vinda de Cristo nas sinagogas. Será que se ele tivesse agido dessa maneira, nós estaríamos aqui compartilhando sobre ele? Mas João Batista, ele compreendeu qual era a vontade do Senhor sobre a sua vida. Ele compreendeu que havia sobre ele uma missão. E ele decidiu obedecer à vontade soberana do Senhor. E aí eu te convido a refletir. Você tem agido dessa maneira? Você tem se comprometido com a vontade do Senhor? Aquilo que Ele disse que era para você fazer, você está fazendo sem desculpas, independente das circunstâncias? O caminho preparado pelo Senhor é um caminho de fé, é um caminho por meio da fé. O seu povo, ou seja, nós seremos capazes de ver, de identificar o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida, a partir do quê? Da fé. O Senhor, Ele está pronto para nos guiar. O Senhor, Ele quer nos conduzir pelos caminhos certos, Ele quer nos ajudar a cumprir os seus propósitos. Porque Deus, Ele está pronto para levar cada uma de nós a um lugar de maior abundância, a um lugar de bênçãos, a um lugar que está destinado para aqueles que são íntegros, que obedecem, que se mantêm fiel até o fim. Mas aí eu quero desmembrar esse devocional. A primeira parte, falei muito sobre o caminho que Deus está preparando para nós, o seu povo.
Mas a segunda parte do nosso devocional, eu quero te fazer mais uma pergunta, ou trazer para você mais uma reflexão. Quem você acha que o Senhor, nos dias de hoje, que aqui a gente está lendo sobre João Batista, mas aí atualiza e vem para o século XXI, para o ano de 2025. Quem você acha que ele tem chamado, capacitado, instruído para construir, apontar esse caminho nos dias de hoje? Sabe qual é a resposta? Nós. É a mim e a você que ele conta nos dias de hoje. Nós é que estamos preparando o caminho para a vinda do Senhor. Nós que estamos abrindo a estrada para Ele. Nós que estamos hoje conduzindo através dos nossos dons e talentos o povo dele para conhecê-lo. Por isso, minha irmã, não se amedronte, não olhe para as suas condições, apenas confie em Deus e obedeça a sua palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente.